ver, eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, eu quero te ver, eu quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar, eu quero te abraçar, eu quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. E a igreja diz assim: santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver. Mais alto. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver.
Glória a Deus. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Nos montes correm para o mar, nos rios de amor por mim. E eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração me exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Cantarei teu amor pra sempre.
os meus pecados lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. És maravilhoso, Deus. Oh, te adoramos, Senhor. Aleluia. A Deus toda a honra, toda a glória, toda a força e o domínio para sempre e sempre, porque Ele é Senhor e Ele nunca falha, Ele nunca muda. Decretemos glória ao nosso Deus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Declare! A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Aleluia, aleluia, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. E quão
seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. A Ele toda a honra, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, quero mais de ti.
Aleluia! Nós íamos agora cantar uma música bem alegre para trazermos nossos dízimos, nossas ofertas e continuar adorando ao Senhor. Mas eu queria seguir só o que o Senhor está falando ao meu coração. Nós vamos entregar nosso dízimo, devolver nosso dízimo, ofertar, mas vamos continuar esse mesmo louvor. Amém? Eu queria que todos ficassem de pé, todos agora rasgassem mesmo seu coração e cantassem poderoso Deus, porque Ele está aqui nesse lugar, e eu tenho certeza que Ele vai trazer o teu coração, porque Ele já trouxe ao meu paz, alegria, tranquilidade e certeza da presença do Espírito Santo. Então nessa mesma música, você vai sair do seu lugar, você vai ofertar e você vai trazer seu dízimo e vai continuar adorando ao Senhor, porque esse é um momento de adoração. Amém? Então eu gostaria que você evitasse estar conversando. As pessoas que estivessem no fundo da igreja não conversassem. É momento de adoração, é momento de estar na presença do Senhor. É um momento ímpar na sua vida. É um momento onde você agora pode receber sua bênção. É um momento onde Deus pode transformar a tua vida, pode trazer a cura que você tanto espera. É esse momento que você vai ter agora com Deus. Amém? Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma
Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Gostaria agora de chamar as crianças para cá. Vamos estar orando por elas. Todas as crianças. É um momento onde elas vão estar sendo ministradas de acordo com suas idades. A missionária já está aqui esperando. Papai, mamãe. Amém. Eu queria que você rapidamente já estender essa mão aqui para cada uma delas. Vamos estar orando por elas. Senhor, na tua presença ainda, Pai, que toda instrumentalidade que tu desse a tua serva, Senhor, ela possa agora estar passando em todos os ensinamentos, ó Deus, para cada um desses pequeninos, e que eles possam desde já estar diante e sendo em tua presença, Deus, obra tua, e que eles aprendam a tua palavra, que eles estejam na tua palavra, ó Deus, para a honra e para a glória do teu nome. Eu abençoo cada uma delas em um nome de Jesus. Amém. Estenda a sua mão aqui para os dízimos, para as ofertas. Pai, todos aqueles que devolveram e que cumpriram com tua palavra, Senhor, trazendo aqui o dízimo. Todos aqueles que de coração, com alegria, ofertaram na tua casa, ó Deus, para a manutenção da tua própria casa, Deus. Nós a abençoamos agora e decretamos e declaramos que tua palavra se cumpra na vida deles, ó Deus, e que haja mantimento na casa de cada um, e que o Senhor supra a necessidade de cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Pode sentar um pouquinho. Pastor Essa agora vai estar dando uns avisos, tá? Em relação a algumas coisas que vão estar acontecendo na igreja. Amém? Graça e paz a todos, amém? Quero saber quem está aqui nos visitando pela primeira vez, pela segunda. Dê um sinal com a sua mão, por gentileza. Tem alguém? Ali atrás, tem gente. Isso, fique de pé para a igreja conhecer você. Pode ficar de pé, não tenha vergonha não. Fique de... Isso, tem mais gente? Vamos ver todo mundo junto, assim, bem bonito. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. A salva de palmas bem forte para eles. Amém. Queridos, nós estamos aqui nesta noite para louvar o nome do Senhor. E eu quero convidar você, tá certo? Na próxima quarta-feira nós vamos fazer um culto abençoado, um culto de celebração pela vida do nosso pastor João Filho, tá certo? Pelo que ele foi conosco, por tudo que ele representou para nós, por tudo que ele realizou nessa igreja. Um homem, um coração valente, um soldado grandioso e maravilhoso que ele foi enquanto vida aqui conosco. Por isso que nós vamos celebrar um culto na próxima quarta-feira. Os católicos celebram a missa do sétimo dia. Nós não celebramos missa. Por quê? Porque nós entendemos que o nosso pastor querido e amado está nos braços do Pai. Portanto, nós não precisamos... Nós ficamos tristes, é claro. O nosso coração contrito, abalado com tudo isso. Mas ele está com o Senhor. E é isso que importa. Por isso que nós vamos celebrar o Senhor na próxima quarta-feira. Eu quero ver essa igreja aqui completamente cheia. Você venha, traga pessoas. Dr. Giovanni, que é irmão do nosso pastor, vai publicar isso no jornal, aí na mídia, convidar os pastores de outra igreja. Vai ser um culto de celebração pela vida do nosso pastor. Amém? Eu quero convidar agora o irmão que vai dar um testemunho rápido sobre o cursilho, tá certo? Nosso cursilho vai ser realizado agora na próxima quinta-feira. Cadê ele? Isso. Nosso, é o 17º, se eu não me engano. 17º cursilho masculino, tá certo? A igreja não pode parar. Houve um zum que a gente não ia realizar o cursilho, mas nós resolvemos realizá-lo, porque nasceu do coração do nosso pastor e tudo que foi feito por ele nós vamos dar continuidade. Amém? Então o cursilho vai ser realizado. Você que não pegou sua ficha ainda, é a oportunidade de você pegar sua ficha, abençoar uma vida. E quem sabe você seja um canal de bênção para abençoar uma vida que está precisando de cura, de libertação e até mesmo de salvação. Na graça e paz, igreja, amém. Meus amados, aqui, quem já fez cursilho? Levanta a mão. Quem já foi abençoado com cursilho, dá um glória a Deus bem alto. Amém. Meus amados, da mesma forma que essas pessoas que levantaram a mão foram abençoadas, eu também fui. Lá eu entrei, como dei na rádio na sexta-feira, como ossos secos.
não tinha aquele encontro verdadeiro com Jesus. E lá eu pude ter, lá eu pude ser restaurado, lá eu pude ser renovado na minha fé. Eu queria convidar você que ainda não fez, você que tem um pai, um filho, um irmão que está precisando dessa restauração, traga ele, venha, ou você que quer vir, venha também conosco. Na quinta-feira, vamos estar saindo aqui às 7 horas aqui da igreja, é a hora que está marcada. Nós saímos da quinta e voltamos no domingo aqui às 7 horas. O nosso curso está avaliado em R$270, você pode dividir isso em 3 vezes no cartão. E eu tenho certeza que esse valor é ínfimo para a bênção que você vai receber lá. Amém, meus amados? Na graça e paz do Senhor. Amém. Ainda falando sobre quarta-feira, quem vai estar pregando aqui é o pastor Alexandre Ximenes. É um pastor que é muito amado desta igreja, um pastor que era pastor desta igreja e foi o pastor que casou o pastor João. Então por isso que nós vamos dar a honra a ele. Ele está vindo de Recife na próxima quarta-feira para ministrar a palavra para a nossa igreja, amém? Eu quero lembrar também que nós fizemos uma reunião ontem com os diáconos e os pastores e ficou decidido o seguinte, que a partir de agora nós vamos continuar com o nosso jejum de 40 dias, tá certo? Não vai parar absolutamente nada. Deus vai falar o nosso coração nesse período. Creio que milagres vão acontecer, curas vão acontecer dentro da igreja. Creio que Deus tem um maná para nós. Agora é preciso que nós busquemos, e nós vamos buscá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Nós vamos orar, vamos jejuar, continuar com o jejum e oração. E nós, a partir de hoje, por força do estatuto da igreja, eu estou assumindo a liderança da igreja como pastor oficial, titular. Pastora Georgiana, que é a esposa do pastor, também é a co-pastora da igreja. E nós vamos junto até que Deus fale ao nosso coração, ao corpo de pastores desta igreja, ao corpo diaconal da igreja, quem vai ser o pastor que vai vir para cá, ok? Então eu peço à igreja que continue orando. Nós não vamos fazer nada motivado pela emoção, pela razão, mas nós vamos ouvir de Deus aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus quer para a nossa igreja. E eu tenho certeza absoluta que a pessoa que vai ficar aqui já está no coração de Deus. Quem crê, diga eu creio. Amém, glória a Deus. Quero convidar o irmão Dr. Giovanni, que é o nosso, que vai ministrar, trazer uma palavra para nós nessa noite. Dr. Giovanni, para quem não conhece, ele é irmão do nosso pastor João Filho, tá certo? Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus, viu? A graça e a paz, meus irmãos. A gente ainda está vivendo um momento de luto e de tristeza na igreja, né? E enquanto eu conversava com Aécio, ainda durante aquela fatídica quinta-feira, e a gente pensava nesse culto de domingo, né? E eu resolvi então, quando Aécio me chamou, eu resolvi trazer, compartilhar com a igreja os meus últimos momentos, meus últimos dias ao lado de João, né? Vocês sabem que nós somos 4 irmãos, né? E nós temos uma irmã que mora nos Estados Unidos, tem meu irmão Sérgio e eu e João, né? E na ordem decrescente era João, Luísa, Sérgio e eu sou o mais novo. E por eu ser médico, né, eu estava muito sempre próximo de João no que diz respeito aos problemas de saúde, né? Eu acompanhei ele durante todos esses anos. Então a minha intenção aqui é só compartilhar com a igreja. A gente lê um texto e a gente meditar e eu passar para vocês o que nós vivemos naqueles últimos dias e também naqueles últimos momentos que eu estive com ele, tanto eu e Georgiana. Amém? Só reforçando o que a Aécio falou, a igreja são vocês, é o corpo de Cristo que está aqui. Eu sei que o pastor João, ele era a igreja era ele, porque ele era e vai continuar sendo insubstituível. Esse vazio e esse buraco que ele deixou, a gente não vai conseguir preencher.
Mas nós, como igreja, como povo de Cristo, não as paredes, cada um de nós aqui, a gente precisa agora demonstrar para que nós viemos e para que nós estamos aqui. Então essa igreja mais do que nunca agora vai precisar das orações, vai precisar da contribuição financeira, vai precisar da sua presença e do seu empenho como discípulo de Cristo. Nós fomos chamados não para estar aqui quartas e domingo à noite só ouvindo o pastor, mas agora é a vez de, sendo nos tirado o pastor, da gente provar porque a gente veio. Então eu tenho certeza que cada um aqui é um discípulo de Cristo, e discípulo é capaz de fazer um outro discípulo, e a gente vai precisar disso. Essa igreja sempre foi o sonho maior do pastor. Ele viveu os últimos 20 anos completamente dedicado e abnegado a esse trabalho, e cabe a nós, pelos próximos anos, até passar a nossa geração, a gente deixar isso para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Então cabe a gente trabalhar como discípulo de Cristo, fazendo discípulo. Então tem aquela pergunta que os pastores sempre fazem no fim do ano, naquele culto festivo, quando levanta, pede para o povo levantar e dizer: quantas pessoas você ganhou para Cristo esse ano? Quantos convites você fez para alguém vir à igreja? Quantos convites de cursilho você trabalhou? Veja que até nisso a gente teve essa vantagem, porque com o aparecimento do cursilho, e eu reforço isso, é um curso preparatório. Você pode hoje pegar aquela ficha, dar de presente a alguém, entregar a alguém, insistir com alguém, e muitos que estão aqui hoje são frutos do cursilho. Então a igreja vai precisar do trabalho de cada um de nós, da união de cada um de nós, para que a gente cresça, para que a gente traga novas pessoas, né? Para que você convide um amigo, convide pessoa que está no seu coração, para que a gente levante esse trabalho mais e mais. Pense que maravilha, que alegria seria, e eu tenho certeza que será, para o pastor João, daqui a um ano, essa igreja está com mais membros batizados, essa igreja está com os cultos de quarta-feira, de domingo lotados, a gente ter um louvor vivo, uma igreja renovada pela palavra de Deus. Eu disse isso aqui no dia do velório de João aqui. Nesses 20 anos, João nunca deixou de procurar para essa igreja uma visão renovada das Escrituras autenticamente. Ele nunca deixou de buscar e de acreditar nos dons do Espírito. Ele orava em línguas, ele batizava com o Espírito Santo, ele orava por milagres, ele ungia os enfermos. Ele sempre buscou essa renovação. Ele nunca, jamais, ele deixaria a igreja cair num marasmo de frieza e tradicionalismo. Recentemente a gente tinha ido a Miami, na igreja do pastor Maldonado, que é uma igreja enorme e avivada, e João estava buscando, falou com o Maldonado pessoalmente, pedindo a cobertura espiritual para ele e para essa igreja aqui. E é uma igreja enorme lá nos Estados Unidos, mas é uma igreja viva. Eu tive lá, é uma igreja avivada, que tem milhares de membros, e é onde o poder de Deus opera. Então a Bíblia diz claramente que aonde é pregada a palavra, tem que haver o poder de Deus e as manifestações dos milagres de Cristo associadamente. Amém?
Então, nós assumimos um compromisso, eu e vocês, porque eu não sou pastor, eu sou membro como vocês, de trabalhar por essa igreja, de não deixar esse trabalho esmorecer, de continuarmos fazendo discípulos. E a Bíblia manda que a gente congregue, que a gente se edifique, que haja a comunhão, a koinonia na casa de Deus. Essa igreja, aquele dia do velório, estavam aqui representados várias e várias gerações de pessoas que passaram aqui desde os anos, do começo dos anos 90, e que foram marcadas de alguma forma pelo que foi pregado aqui, desde a época que a gente era uma simples capelinha de madeira. E eu recebi milhares e milhares de mensagens, até de gente que estava em Israel, prestando a sua solidariedade pelo falecimento do pastor. Mas essas pessoas só fizeram isso porque de alguma forma tiveram as suas vidas impactadas, tiveram as suas vidas mudadas pelo trabalho que foi realizado aqui. E muitos saíram para começar outros trabalhos, ou se mudaram, enfim, cada um tomou o seu destino, mas levaram no coração a marca do trabalho que foi feito aqui. E nós ficamos, eu e você, e alguns dos que eu vejo aqui ainda estão aqui desde aquela época, e é um privilégio para a gente ficar e continuar esse trabalho. Então, como filhos e filhas do Evangelho pregado, nos sentindo órfãos pela ausência do pastor, a gente deve agora, como um filho que perdeu o pai, arregaçar as mangas e trabalhar. A gente deve arregaçar as mangas e colocar o joelho no chão e orar pela sustentação espiritual dessa igreja, orar pelo futuro anjo da igreja, orar pelo irmão Aécio, orar por Georgiana, orar pelos pastores que estão aqui, orar pelos ministros de louvor. É o mínimo que você pode fazer, é colocar o seu joelho no chão, é completar a sua campanha de jejum e colocar isso diante de Deus com sinceridade e clamar ao Senhor, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito, e a gente crê que quando nós oramos, o Senhor escuta. E a promessa é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja é de Cristo. Deus nos deu o privilégio de conviver com o pastor João. Está fazendo uma falta enorme. Foi uma comoção generalizada em João Pessoa. Vários pastores, igrejas de outras denominações. O arcebispo Dom Aldo Pagotto esteve aqui, membros de outras religiões, várias e várias pessoas me telefonaram, comovidas e condoídas por isso. Então eu conclamo a igreja, nós que estamos aqui hoje, a colocarmos o joelho no chão e orarmos por essa nova liderança que está aqui, e fazermos o nosso trabalho de discípulo. Não venha para o culto só para ouvir, mas venha também para trabalhar. Dê a sua contribuição espiritual, a sua contribuição financeira e a contribuição do seu tempo, que isso é valoroso diante de Deus. Amém? Eu queria ler com os irmãos rapidamente o Salmo 62, que é um salmo de Davi. Você pode abrir a sua Bíblia, o Salmo de número 62. Amém? Todo mundo já achou? Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus. Salmo de número 62 é um salmo de Davi, e está escrito assim:
A minha alma encontra descanso somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha defesa, jamais serei abalado. Amém? Vamos parar por aí. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração agora. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entregar essa palavra diante de Ti. Nós queremos agora, Pai, entregar esse culto, oferecer esse momento de reflexão ao Senhor, para que todos nós, a começar em mim, saiamos daqui, Senhor, mais edificados do que quando entramos, pelo poder da Tua palavra, porque cremos, Senhor, nessa palavra como a nossa regra de fé e prática. Cremos nessa palavra como a Tua palavra, que é capaz de transformar e de modificar as nossas vidas. Nós Te pedimos assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu escolhi esse salmo só para a gente lembrar do rei Davi, que foi, sem dúvida alguma, o maior rei de Israel, e que é referido na Bíblia de várias maneiras. Eu acho que a mais marcante delas para mim ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Mas o que é mais marcante de Davi é exatamente a sua humanidade. Davi não era um santo, nunca foi um santo irrepreensível, como alguns profetas do Antigo Testamento. Pelo contrário, ele foi um rei, um guerreiro, um homem de paixões e de batalhas, um homem que segurou a espada em punho. E eu me lembrei de Davi para ilustrar esse texto e esse testemunho que eu dou, porque eu acho que se a gente fosse comparar o pastor João com alguém da Bíblia, eu compararia com Davi, porque João foi semelhante a Davi, principalmente no aspecto da sua humanidade. Eu ainda ontem conversava com Georgiana sobre isso, falando do meu coração, o que eu achava. Existem várias semelhanças entre eles. Davi era um jovem pastor de ovelhas, que foi chamado quando todo o exército de Israel temia um gigante chamado Golias. João, há 20 anos atrás, nem pastor era. Quando nós começamos essa igreja, ele ainda estava no seminário, no Betel Brasileiro. Tanto é que quando a gente veio para cá, da primeira igreja, tivemos que chamar um pastor já completada a sua formação teológica, que, se não me falha a memória, foi o pastor Paulo que começou, foi isso? E ele fez o período de transição até João conseguir o seu diploma. Então, ele era como Davi, um jovem, com 30 anos, recém-saído do seminário, e participou da fundação, tanto a fundação espiritual como a fundação intelectual da igreja. E acima de tudo, além de pastor, ele sempre me dizia o seguinte: ele me chamava de careca, porque eu era o irmão mais novo, e eu nasci sem cabelo, só fui crescer meus cabelos depois de um ano, alguma coisa assim. Agora eu estou ficando careca de novo. E ele sempre chegava para mim e dizia: careca, seminário não é fábrica de pastores.
não é fábrica de obreiros. Eu sou pastor por vocação, não é porque eu fui para o seminário. E a gente conversava isso, porque de vez em quando a gente via vários colegas nossos que não passavam no vestibular, ia para o seminário, ou tinha uma decepção na vida e entrava no seminário, como se aquilo fosse um caminho, uma segunda opção de vida. E eu sempre meditava nisso. Eu dizia: meu irmão, eu sei, porque eu sei de onde o Senhor lhe tirou e onde o Senhor lhe colocou. Porque a gente cresceu e viveu junto, e eu via como era o antigo João, o velho homem, que chegava em casa no outro dia de manhã, parando as madrugadas, adorado e amado por todos os seus amigos de festas e outras coisas. E eu dizia: João, eu sei de onde o Senhor lhe tirou e aonde o Senhor lhe colocou, e que o seu pastorado nunca foi, meu irmão, pelo seminário, que foi um chamado de Deus, uma vocação de Deus na sua vida. Então, ele era um jovem pastor como Davi, que mais do que um jovem pastor, porque Davi já carregava consigo a realeza. Ele não era apenas um pastor, ele tinha algo mais dentro dele, que veio a ser revelado e veio a ser demonstrado depois. Esse é o talento que Deus nos dá, e que Jesus fala lá naquela parábola dos talentos no Novo Testamento. E esse talento eu tenho, e cada um de nós tem aqui. E é esse talento que você vai ser cobrado diante de Deus, porque eu creio que, como está na Bíblia, assim vai acontecer. E se a Bíblia diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e segue-se depois disso o juízo, creia que Deus vai lhe perguntar o que você fez com o talento que Ele lhe deu, se você enterrou ou se você multiplicou. E eu tenho certeza que João multiplicou inúmeras e inúmeras e inúmeras vezes o talento que Deus deu a ele, porque foram uma igreja edificada, foram batismos, foram pregações inúmeras, foram traduções. Quando eu estava em São Paulo com ele uma vez, e indo para um daqueles seminários só de líderes e pastores, tinha o pastor Ariosvaldo Ramos de São Paulo, que era amigo dele, que dizia a mim no carro, dizia: Giovanni, seu irmão, eu acho que é o melhor intérprete de pastores americanos que a gente tem no Brasil, porque João falava inglês fluentemente, e como ele era pastor, ele traduzia, mas não era uma tradução fria da letra, era uma tradução espiritual. Então isso era um outro talento dele, e ele ajudou. Só nesse seminário ele traduziu 3, 4, às vezes era a noite toda, um atrás do outro, e os americanos vinham e tinham que pregar, e tinham que ter um tradutor, e eram plateias enormes. E João tinha aula de manhã, descansava à tarde e varava a noite toda traduzindo. Então ele multiplicou os talentos, muito, como Davi, porque ele tinha isso, e ele descobriu esse talento e colocou adiante. E a gente tem que fazer isso. Não é obrigado todo mundo ser pastor e todo mundo ser missionário, mas Deus lhe deu um talento, e você vai usar esse talento para edificar a sua igreja, para edificar o reino de Deus. Amém? Assim como Davi, que depois desse jovem pastor se tornou um guerreiro,
essa, sem dúvida alguma, é uma das características mais marcantes de João. Ele era um guerreiro, foi um guerreiro. Eu acho que por isso que aquele coração não aguentou, porque foram muitas batalhas, muitas e muitas batalhas. E nessas batalhas, que para você ser um guerreiro, além de você ter a sua armadura, você não pode ter medo de telhado de vidro. Você não pode ser tímido. Você tem que ser ousado. Quando a gente quer alguma coisa, a gente vai adiante. E a gente não desiste. A gente luta. Se você quer passar no vestibular, se você não quer pagar, não tem condições de pagar a faculdade particular, você vai estudar para passar na federal. A concorrência pode ser 30-1, mas você não desiste. E você consegue, e você passa. E João era um guerreiro, porque ele sempre estava um pouco à frente do tempo em tudo. Nesses 20 anos, o que ele foi criticado, o que ele foi açoitado pelas ideias que ele tinha, vocês não tem a menor ideia. Até em casa mesmo, às vezes a gente olhava, e eu conversava com minha esposa e dizia: mas o que João Filho está se metendo nisso agora? Como a gente dizia na linguagem popular, que danado ele está fazendo aí, em cima de um trio elétrico, em pleno carnaval? Isso é lugar de pastor? E a gente carregava esses paradigmas, porque todo mundo precisa desses paradigmas e desses modelos, né? Isso faz parte da nossa formação e da nossa criação. E tanto faz você ser católico ou evangélico. Isso é da psicologia educacional. Quando você vem para a igreja evangélica, se você é batista, presbiteriano, assembleiano, você recebe o seu paradigma. Diz: olha, irmão, você tem que ser assim, 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 assado. E você vai crescer assim, assim e assado. E João rompia esses paradigmas, mas ele rompia de uma maneira espontânea, que ele fazia questão de romper e de mostrar que rompeu para todo mundo. E ele dizia sempre, quando a gente tentava encurralá-lo, ele dizia: não, eu sou profeta, e o profeta tem que falar. Aonde quer que ele esteja, o profeta tem que falar. E ele falava como profeta. E hoje eu entendo, e vem um profundo sentimento de admiração por essas atitudes dele, porque é difícil eu e você sairmos do que a gente chama de status quo, sairmos do nosso paradigma para quebrá-lo e sofrermos as críticas. Ninguém quer passar por isso. Todo mundo quer ser politicamente correto. Mas como Davi, João também não foi. E ele fazia questão de quebrar. E eu conheço várias pessoas que inclusive me telefonaram na quinta-feira para dizer: olha, meu irmão, eu nunca pisei numa igreja evangélica, eu tenho horror a crente, mas eu adorava quando seu irmão falava. E ele me marcou quando eu vi João em cima do trio elétrico, no Jesus Bom à Beça. Ele me marcou quando eu vi João num debate com homossexuais e espíritas. Ele me marcou quando ele estava pregando dentro de uma igreja católica. Então, isso conforta a gente. Eu jamais faria isso. Jamais teria coragem de quebrar um paradigma dessa maneira. Mas ele era profeta, como Davi foi, e optou
por não ser figurante da sua própria história, mas por ser protagonista dessa história, por fazer a história. E é disso que a igreja de Cristo precisa, de protagonistas, de pessoas que façam por onde, que não fiquem esperando acontecer, mas que façam acontecer. E é disso que essa igreja vai precisar. A gente precisa que cada um dos membros que estão aqui, se você for olhar lá nos registros, deve ter mais de 1000 membros, mas a maioria não está nem aqui agora. Mas nós que estamos aqui, que participamos, a gente precisa fazer acontecer. Precisamos ser protagonistas da nossa própria história e da história dessa igreja diante de Deus. Como Davi, João também foi um conquistador. Davi foi guerreiro, mas Davi também conquistou. Foi durante o seu reinado que as fronteiras de Israel se expandiram como até hoje não é visto. E até hoje ele é lembrado pelo povo como o maior rei de Israel. E João conquistou. Ele batalhou e ele conquistou. E a prova disso foi o que a gente viu quinta-feira. A prova disso é essa igreja, que não foi barata, que foi construída durante anos com recursos próprios, sem ajuda de nenhuma entidade pública ou filantrópica, mas era o sonho dele e ele conquistou. E além de conquistar, não só pela construção desse templo lindo, maravilhoso, mas ele conquistou também a posição de ser conhecido como um pastor autêntico, verdadeiro, que quebrava esses paradigmas e que, acima de tudo, pregava a palavra de Deus. Sempre tinha uma palavra de conforto e de carinho para todas as pessoas, dos diversos segmentos. A gente dizia lá em casa que o difícil não era começar a conversar com o João, que a conversa era assim. O difícil era você parar o papo com ele, porque a coisa fluía de uma maneira tal que a gente poderia ficar conversando a madrugada inteira e entrar pelo dia. E era um privilégio estar com ele num jantar, no almoço, viajar com ele. Então era uma maravilha, porque você ia ali de carro ou de avião, enfim, e você ia conversando sobre N assuntos, e o tempo passava voando. Então ele conquistou isso. Como Davi também foi um grande conquistador. Mas tem algumas lições práticas que eu vou resumir na vida de Davi e na vida de João. E agora eu vou falar um pouco como médico, que eu era dele, que estava junto dele em todos esses momentos. Davi foi um jovem pastor, foi um guerreiro e foi um conquistador, e João também. Mas Davi transgrediu algumas leis, e talvez o momento mais marcante da vida dele foi quando o profeta Natã chegou para ele e contou aquela parábola da ovelha. Eu acredito que todos aqui sabem, ou podem buscar na Bíblia, que foi da sua traição com Batseba, da morte de Urias, que era o seu marido, e como ele se prostrou, se colocou e se arrependeu diante de Deus daquilo ali. Mas as consequências da transgressão de Davi permaneceram, e Natã disse isso a ele: por causa disso, a espada jamais se afastará da tua casa. E o que Davi viu em seguida dali foram lutas e batalhas internas na sua casa.
E eu sempre dizia a João, porque tudo começou, ele sempre foi um atleta, né? Sempre teve um corpo esbelto, um abdômen reto, e depois ele começou a engordar, e ele, querendo fazer uma cirurgia bariátrica, já tinha colocado um balão, 2 balões, e perdia e voltava. E se preparando para essa cirurgia em 2009, ele fez um teste ergométrico, que é aquele teste de esteira, e como a gente diz, foi positivo. E após isso, existe uma indicação médica de se fazer um cateterismo, e foi feito um cateterismo. Esse cateterismo, que é aquele exame que vê as artérias do coração, demonstrou, eu me lembro como se fosse hoje, isso foi em 2008, final de 2008, uma idade vascular extremamente avançada. Ou seja, ali estava meu irmão, na época, com 46 anos, e um coração de alguém com 70 anos, claramente. E aí a gente ficou, eu sempre tinha receio de dizer as coisas a ele, porque ele era muito emotivo, era muito intenso, né? A gente não sabia qual ia ser a reação dele, e a gente ficava dando voltas para poder dizer finalmente. Mas é claro que ele era inteligente, ele sabia das coisas, né? Mas aí a gente estabeleceu o tratamento, e ele começou a partir de 2009. Não pôde fazer a cirurgia porque o risco era muito grande. Então, em fevereiro de 2009, ele fez um tratamento, ele colocou uns stents nessas artérias em São Paulo, que não foram um, foram vários stents. E ele saiu com a promessa de que poderia melhorar a partir dali. E eu dizia: João, a gente precisa mudar de vida agora. A gente tem que, a sua vida está diante de você. Você tem que mudar de vida. Você não pode continuar estressado e absorvendo tudo do jeito que você está. E você não pode continuar comendo o que você come. Você tem que mudar completamente. E aí a história foi se passando, e ele não conseguiu, e foi e voltava com regimes e semanas de dieta. Depois, enfim, a coisa não foi como deveria ter sido do ponto de vista médico. Em 2010 a gente colocamos agora um estente dentro do outro estente que já estava entupido, aquele primeiro de 2009. E aí foi mais um baque, e continuamos no tratamento. Em 2011, após a falha desses tratamentos do estente, foi o ano passado, a gente resolveu operar, porque era a última coisa que se podia se fazer. E ele fez as pontes de safena, a famosa cirurgia de ponte de safena. Então, e ele continuou. Depois não conseguia perder peso, mas parece que ele amava mais essa intensidade da vida acima de tudo. Mas a lição que fica para a gente, para mim, como irmão, como médico, para vocês, e que eu quero dizer para a igreja, é que quando você transgride uma lei, Deus perdoa. A Bíblia diz que Ele pega os nossos pecados e esconde e deixa isso lá no fundo do mar. Mas as consequências da nossa transgressão, elas permanecem como aquela marola nas ondas do mar, quando você joga uma pedra que ela afunda e vem fazendo aquelas ondas bem devagarzinho. As consequências fazem parte da lei espiritual que rege o nosso mundo,
que foi quebrada por Adão lá atrás, e parece que isso é imutável. Então Davi pecou e transgrediu, e ele teve que lidar durante anos com conflitos familiares, adultério. O irmão estuprou a própria irmã, o filho depois perseguiu, querendo matá-lo. E inúmeras vezes eu tive com o João e disse: meu irmão, vamos lá, faça alguma coisa, mas não fique assim. Você tem que emagrecer, você tem que desestressar. Vá para a igreja só no domingo ou só na quarta-feira, mas você tem que ter a mudança de estilo de vida. Mas parece que as palavras entravam por aqui e saíram por aqui, e depois de tudo eu até não tinha nem forças mais para falar, e eu dizia: está entregue diante de Deus, está entregue a Deus, porque ele amava ardentemente o que ele fazia. Não tinha como, ele não ia mudar, ele não era o perfil. Ele amava mais isso aqui do que a própria vida. Ele amava mais o trabalho dele, a pregação da palavra, cada detalhe do culto que ele pregava e programava, as roupas, tudo tinha que ser minimamente planejado. E a gente sempre pensa que essas coisas não acontecem com a gente, né? A gente sempre acredita, por força do destino, que as tragédias são a realidade da casa do vizinho, nunca da nossa casa. Mas a lição prática que fica disso é: quando você transgride, Deus perdoa, mas as consequências, elas permanecem. Portanto, pense bem antes de você transgredir, antes de você pecar. Pense nas consequências depois desse pecado, porque elas virão e permanecerão. Sempre vai ser assim. Para terminar rapidamente, eu vou dizer que apesar disso, Deus esteve com Davi, esteve com João 24 horas do dia. Ele estava com Davi até o fim, esteve com João até o fim. Porque na madrugada daquela quinta-feira, quando Georgiana me ligou e disse: Giovanni, corra para cá, porque João parou de respirar e está desfalecido. E eu liguei para a Unimed e agradeço até ao colega que estava de plantão, porque quebrou os protocolos e saiu correndo, de maneira que a ambulância chegou ao mesmo tempo que eu cheguei. E chegamos o mais rápido possível e subimos no apartamento. Georgiana já estava aflita. E quando eu cheguei lá, irmãos, o pastor já tinha partido. Georgiana sabia disso. E eu olhei para ele e eu tive a nítida sensação de que ele estava como nos filmes, olhando de cima para baixo. E eu dizia: João, volta, vamos lá, volta. E a gente fez o que pôde. A gente cardioverteu, deu aqueles choques várias vezes. A gente injetou mais de 10 ampolas de adrenalina, de atropina, de bicarbonato, enfim, tudo aquilo. E não deu, mas ele já tinha ido, né? Mas eu quero dizer que Deus esteve com ele, porque depois, conversando com Georgiana, eu pedi para ela me falar da ordem cronológica desses acontecimentos. E eu vi o milagre de Deus. Porque João tinha ele tinha um certo pavor de doença, né? Ele não gostava disso aí.
E toda vez que ele passava mal, ele me ligava, ele corria. E teve uma vez que ele desmaiou aqui na igreja, e foi engraçado porque a ambulância veio, levou ele para a Unimed, e eu fui correndo para a Unimed, e quando nós chegamos lá na UTI, ele ficou em coma. E ele acordou 6 horas depois, e quando ele me viu, ele pensou que eu fosse o nosso pai, que já era falecido há 20 anos. E ele começou a chorar e me abraçou, e eu acho que demorou alguns segundos para cair a ficha. E depois ele me disse: Giovanni, eu pensei que eu tinha morrido, que você era o pai, e eu tinha acordado junto do pai. Então ele tinha um certo medo, um certo pavor disso aí. Mas nesse momento, Georgiana me disse que quando que ele chegou do culto quarta-feira, que ele tomou banho, jantou, deitou-se de pijama. Ele estava com a parte de baixo do pijama só. A televisão estava ligada naqueles reprises da Olimpíada. E quando ele deitou, eu conversando com Georgiana, ela disse: eu vi que João estava respirando de uma forma diferente. E eu perguntei a ele: João, o que é que você está sentindo? E ele me respondeu, já com a voz entrecortada, já com a voz falhando: eu não estou sentindo nada. Por que você está perguntando? E ela insistiu: não, você tem que estar sentindo alguma coisa. Eu estou vendo que você está desfalecendo. E ele novamente viu. E Georgiana disse que sentiu paz. E viu no olhar dele, aquele olhar para o horizonte, como se estivesse vendo as portas abrindo, o túnel aberto. E eu creio que aquele momento é o momento que a Bíblia diz da separação do espírito do corpo, e que os anjos, o homem de branco, enfim, que Deus estava ali levando o pastor naquela hora, porque de outra forma ele teria dito: corra, me leve para o hospital, eu estou passando mal, eu estou com falta de ar, ligue para Giovanni, rápido, vamos para a Unimed. Ele era capaz de se levantar e de pijama e de carro para a Unimed. Pelo que eu conhecia meu irmão, ele não ficaria deitado por um segundo. Mas misteriosa e milagrosamente ele ficou deitado e disse: eu não estou sentindo nada. Como se o espírito estivesse fora do corpo e tivesse dizendo assim: princesa, você está perguntando por quê? Não sou eu que estou aqui mais, eu já estou subindo. Não sou eu, não estou sentindo nada. Então, como teve com Davi, teve com ele durante 24 horas. E essa é a promessa de Deus para mim e para a sua vida, que foi isso que Jesus disse: estarei convosco 24 horas por dia até a consumação dos séculos. Amém. Então Deus está conosco, irmãos. E por último, eu quero dizer que Davi não construiu o templo, foi Salomão, seu filho, para mostrar que os planos e os propósitos de Deus jamais serão frustrados, aconteça o que acontecer. Então Deus esteve com João até aquele último momento ali. E os planos e os propósitos de Deus para essa igreja vão continuar, em nome de Jesus. E essa igreja vai ver seus filhos e os filhos dos seus filhos e dos nossos também. E nós vamos estar aqui quarta, domingo, de segunda a segunda, trabalhando e edificando essa obra, porque essa obra é de Cristo
e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. E Deus vai dar um renovo espiritual, meus irmãos. Deus vai estar presente aqui na vida de cada um de vocês. E a gente vai como uma família se unir. A gente vai como uma família órfã, de mãos dadas, mas sabendo que o Senhor está conosco e que o propósito é dele e que o objetivo é dele. Nós vamos trabalhar até que a nossa geração passe, um por um, mas nós vamos trabalhar, e isso vai ficar para os filhos dos nossos filhos. Dê um glória a Deus bem forte e diga amém. Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu vou chamar essa aqui. Fica aqui, Giovana, vem te orar. Giovana, vem para cá. A luta continua. Nós vamos vencer, porque Deus está nesse lugar. A igreja é do Senhor. Vamos orar, vamos estender a mão sobre Giovanni, agradecer a Ele por esta palavra tão abençoada que veio edificar nossos corações. E também por Georgiana, que é a viúva, que é a nossa pastora. Nós vamos tocar junto esta igreja, porque Deus está conosco. E vocês serão conosco os Josués, que vão nos ajudar a ir em frente, continuar a obra que o nosso querido pastor João Filho deixou aqui plantada nesta igreja. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos, Senhor, pela vida de Giovanni, Pai. Obrigado, Senhor, porque ele pôde acompanhar toda a trajetória do teu filho, pastor João Filho, Pai. E em todos os momentos, Senhor, ele esteve ao lado dele, como um arado, Pai, ajudando em todo o tempo. Infelizmente, Senhor, Deus o levou, mas nós ficamos aqui, Pai. Por isso eu te peço, Pai, abençoa Giovanni com a tua mão protetora, Pai. Abençoa, Pai, a pastora Georgiana, que ela seja uma guerreira, meu Pai, que ela possa atravessar esse momento de tristeza, mas com muito afinco, Pai, que ela possa atravessar esse momento, Senhor, de luto, com muito amor no coração, Pai, e que ela se sinta protegida, Senhor, por todos nós, Pai, porque nós a amamos de todo o nosso coração, Pai, e queremos ver ela feliz, Senhor, na obra do Senhor. Deus, dando continuidade, Senhor, aquilo que foi plantado aqui neste lugar, meu Pai. Por isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo agora, nós abençoamos os teus filhos, meu Pai. Amém, Jesus. Amém. Vamos chamar a banda aqui à frente para nós encerrarmos com louvor. Tá certo? Deixa eu falar. Obrigado, Giovanni, pela palavra, viu? Deus te abençoe, meu irmão. Só quero lembrando que quarta-feira nós vamos estar aqui, tá certo? Convidando você para estar conosco, para celebrar o nosso culto, né, de adoração a Deus pela vida do nosso pastor João Filho. Então você está convidado, como eu disse inicialmente, nós queremos ver essa igreja cheia aqui, adorando o nosso Deus pela vida do nosso pastor, por aquilo que ele representou para nós. Amém? Vamos louvar o Senhor. Poderoso
nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Digno de louvor,